Salve galera, aqui quem fala é o Darkstone, episódio de Arc Flame. E bom galera, hoje finalmente nós iremos em busca do Tlacoaléu, uma criatura que não é tão fácil de encontrar, por incrível que pareça, mesmo tendo bastante, mas o que eu quero realmente é um nível alto para utilizar com eficiência, assim como eu fui buscar uma Argentavis e acabei encontrando um nível até que interessante. Eu já tenho tudo para domesticar o Tlacoaléu, eu tenho narcótico, eu tenho carne prime já cozida. Infelizmente, eu não achei carne de ovelha, e nem achei as ovelhas ainda, para falar a verdade, para domesticar o Tlacoaléu com carne cozida. Mas, olha só, a quantidade de narcótico que eu tenho é apenas essa, eu vou ter que voltar a fazer narcótico, porque é um pouco chatinho ficar farmando, e agora que consertaram o bug do spawn de recursos, ficou um pouco mais tranquilo farmar utilizando o Morlatopus, para farmar arbusto, para farmar também aí um pouco mais de cacto. Eu vou pegar aqui um pouco de poção, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar fora da base, e eu vou sim trazer o Tlacoaléu para cá, para aquela armadilha que eu fiz aqui logo acima da minha base. O Tlacoaléu, obviamente, é muito diferente do dragão espinhudo, então eu vou ter que parar provavelmente algumas vezes aí no meio do percurso até chegar aqui. Eu fiz aqui um pouco de pólvora em offline e vou deixar fazendo aqui um pouco mais de munição. Eu não sei qual é o nível de Tlacoaléu que eu vou achar, mas eu quero achar um no mínimo nível 90, porque é o nível mediano que nós temos aí. Não pode ser nível muito alto também, porque eu não tenho como domesticar com ciência, já que eu tenho apenas carne prime cozida e eu não tenho carne de ovelha cozida. Então, eu não posso pegar um nível muito alto, porque vai demorar aí para eu conseguir domesticar. Então, eu vou procurar um nível 90, já está suficiente já, para domesticar e utilizar. Tlacoaléu é muito forte por natureza, então não tem muito problema a respeito dessa questão. Eu não coloquei ainda os espinhos aqui do lado esquerdo da armadilha, que eu falei para vocês que possivelmente eu precisaria colocar, porque eu acho que não vai precisar ainda, tá? Colocar alguns espinhos aqui, ó, desse lado. Porque caso ele caia, ele vai cair exatamente em cima da minha base. Os locais que eu sei que tem Tlacoaléu são essas três montanhas aqui do final, perto do Obelisco Verde. Então esse é o local que eu conheço, que tem Tlacoaléu com facilidade. Inclusive, antes de começar a gravar, eu já havia procurado e eu não encontrei, até matei alguns nível baixo aí. E o que eu vou fazer? Qualquer Tlacoaléu que eu encontrar nível baixo, eu vou matar. Vou mostrar alguns locais para vocês que tem Tlacoaléu, como eu disse, essas três montanhas costumam ter Tlacoaléu. Inclusive, aqui ó, aqui spawnava muito, mas não tá nascendo mais. Apesar que o Ark acabou de consertar aí o problema do spawn de materiais, que antes não estava spawnando, agora está, as criaturas ainda continuam demorando muito tempo para spawnar, então isso talvez seja um problema. É até por isso que eu matei os Tlacoaléus antes de começar a gravar, para mostrar para vocês. Eu vou procurar aqui algum Tlacoaléu para vocês verem, e vamos começar a procura, que provavelmente vai demorar um bom tempo. Olha só, acabei de encontrar um Tlacoaléu aqui, só que é nível 50. Inclusive, pelo visto, encontrar Tlacoaléu nível 50 é muito fácil. Eu já sei onde é que tem Tlacoaléu nível 50, porque eu já encontrei muito Tlacoaléu nível 50. Inclusive, no episódio antepenúltimo, se eu não me engano, eu mostrei a vocês dois Tlacoaléu, um próximo do outro, nível 50 também. Eu vou matar esse daí também. Inclusive, aqui não tinha, então quer dizer que spawnou. Eu já tinha vindo aqui antes de começar a gravar. Aqui é aquela ruína que eu domestiquei o Terrorburn, então estamos bem próximo da base ainda. E vamos continuar procurando, né? Eu não vou mostrar todos que eu encontrar, porque vai ser nível 5, nível 10. Eu vou mostrar apenas os níveis medianos. Olha, aqui nós temos mais um local que eu não tinha visto Tlacoaléu. Esse aqui é nível 5, se eu não me engano, nível 5, nível 10. Esse aqui é o local que eu falei pra vocês que eu encontrei dois Tlacoaléu, um do lado do outro, nível 50. Que eu até mostrei pra vocês em vídeo, pra quem não está lembrando, esse local aqui, ó, é bem perto daquele oásis que eu visitei. Que é bem ali à frente do oásis, ó. É mais ou menos aqui, se eu não me engano. Eu não fui ainda aqui no deserto, porque é meio perigoso por enquanto. Talvez com o Tlacoaléu eu dê uma explorada um pouco melhor. Inclusive, os Tlacoaléus, eu não sei se eles spawnam no deserto ou se eles caem. Por quê? Eu acabei encontrando alguns, nível bem baixo, aqui ó, bem na bordinha, entre as dunas e entre essa parte aqui, montanhosa do deserto. Eu não sei se eles spawnam lá embaixo ou se eles caem lá embaixo. Mas enfim, o fato é que eu preciso eliminá-los. Eu vou dar até uma olhadinha aqui melhor para vocês verem. Eu matei um que tinha ali nível 5, nível 10, olha só, uma ruína. Deve ter nota aqui. Certeza. Eu não vou nem passar muito perto aí porque depois eles vão pegar com algum dino. Eu não preciso upar por agora, então não estou muito preocupado com isso. Então as notas eu vou utilizar apenas para os dinos. Eu vou procurar aqui e já volto. Olha só. O deserto entregou muito mais do que eu pedi. Tlacoaléu fêmea, nível 110.
E, cara, literalmente no mesmo local que eu matei no Tlacoléu pouco tempo atrás. O Oasis está na minha esquerda, como vocês acabaram de ver. E agora vem um problema. Esse Tlacoléu aqui é forte, obviamente, e o sangramento é um problema gravíssimo. Eu não posso perder Argentavis, ainda bem que ela recupera a vida rapidamente coletando corpos. Vamos ver como é que vai ser o dano aqui. Opa, bugou. Bugou e não tá atacando. Fica bugado. Isso, fica bem bugadinho aí que até na base tá tranquilo. O Tlacoléu bugou, ó. Ele não consegue me atacar. Será que é por conta do ângulo do voo? Estou voando pra cima. Ah, atacou. É o ângulo. Interessante, olha só. Dependendo do ângulo que você voar, o Tlacoléu não consegue te atacar. Vamos ver como é que vai ser aqui o dano dele. Se é muito, se é pouco. Vamos ver quantos metros eu consigo percorrer sem morrer. Quando a Argentavis estiver com a vida mais ou menos na metade, por aí. Dá muito dano, hein? Eu vou parar e matar alguma criatura para recuperar a vida da Argentavis. Toda vez que a Argentavis coleta um cadáver, né, um corpo, ela vai ter 15 segundos da recuperação da HP melhorada, um pouco mais rápido. Então o que eu vou fazer? Matar uma criatura, esperar 15 segundos, ir lá e repetir o processo muitas e muitas vezes para a vida da Argentavis recuperar rapidamente. Olha, até que deu para percorrer um grande percurso. Talvez eu precise parar apenas mais uma ou duas vezes. Eu vou pousar aqui, ó. Vou me afastar para ela perder o foco, recuperar a estamina e começar a coletar cadáveres. Como eu disse para vocês, com a Argentavis, para transportar dinos é mais tranquilo. Eu até poderia, já que eu tenho uma base feita, inclusive eu tenho um pouco mais de recurso na base porque eu farmei, eu poderia fazer uma armadilha e trazer para cá a armadilha, montar e domesticar o Tlacoléu aqui. Mas por que eu não fiz isso? Nós temos alguns problemas. A carne Prime, mesmo cozida, ela pode apodrecer rapidamente. E eu não sei quantas carnes eu vou precisar para domesticar o Tlacoléu. Se eu não me engano, na base eu tenho 33 carnes cozidas já, tá? Cara, matar Daedon não vai ser a melhor opção, né? Daedon tem muita vida, eu vou ter que procurar uma criatura um pouco mais fraca, porque a recuperação de HP é a mesma. Não importa qual criatura você mate, basta coletar o corpo, que a quantidade de HP é a mesma que recupera, já que são 15 segundos. Na base, eu tenho mais segurança para me utilizar narcótico, para me cozinhar mais carne. E se eu montasse a armadilha aqui, por exemplo, para mim ficar indo na base e voltando, teria o risco do bicho desespawnar. Eu sei que o Dino não despawna normalmente aqui, mas mesmo assim eu não tenho 100% de confiança ainda que isso não vá acontecer, tá? Então na base eu posso cozinhar mais carne, posso pegar mais narcótico caso precise, mas eu acho que com 30 carnes dá pra domesticar, né? Não é possível que não dê. Esse Tlacoléu é nível 110, ainda é um nível intermediário para bom já, né? Ainda tá praticamente no máximo, já com o máximo para criatura selvagem nível 150. Vocês podem ver, ó, o buff de HP aparece no canto superior direito. Depois que o buff acaba, basta eu vir aqui, matar outra criatura e ficar repetindo o processo até que recupere uma vida agradável e eu possa novamente voltar a me locomover. Já estamos praticamente na base e essa aqui vai ser a última viagem. Como esperado, eu consegui percorrer um bom percurso porque o Tlacoléu, dependendo do ângulo que você vira a Argentavis, ele não ataca, tá vendo, ó? Então isso aqui, às vezes ataca rápido, às vezes demora. Isso aqui é bem interessante. Certamente eu não posso, né, ficar voando apenas mirando para cima, porque aí eu vou ficar muito alto e para me soltar o Tlacoléu pode ser que ele tome dano. A base tá bem aqui. Eu acho que essa vida que eu tenho aqui eu consigo levar ele até lá. Espero que a Argentavis não morra. Inclusive, por imprudência minha, ela quase morreu, ficou com 200 de vida. Mas deu tudo certo. Para recuperar a HP dela é rapidinho, não demora muito. E eu quero ver com a luneta, com a lupa, né? Quando de topor vai ter esse Tlacoléu. O Tlacoléu normalmente tem a vida baixa e tem um topor alto. Então certamente eu vou ter que utilizar o rifle. Na verdade, tem pouquíssimas criaturas que eu posso utilizar flecha narcótica agora. Na base eu tenho bastante. Até gratuitamente eu pego flecha narcótica. Vou tentar colocar ele aqui, ó. Vixe, agora eu perco argentados. Calma aí. Agora eu perco argentados. Sai. Isso. Flecha narcótica é bem tranquilo de pegar. Matando cobre, matando terrorbud. Só é pegar lá na bolsinha de loot. Felizmente o Tlacoléu não causa dano em pedra. E ele consegue ficar preso ali. O Tlacoléu ele pula muito alto, mas como ali é uma armadilha, ele não vai sair. O que eu vou fazer? Aqui na base eu tenho pouquíssima dar tranquilizante, né? Pouquíssima munição feita. Então a primeira coisa que eu vou fazer
é olhar com a lupa para me ver quanto torpor ele vai ter, voltar para a base e fazer alguns dardos tranquilizantes. Por incrível que pareça, o problema na base agora é pólvora. Eu tenho mais ou menos 1k de metal aí na base espalhado, porque eu fiquei cozinhando o metal enquanto eu fazia a base. Então demorou um tempinho para construir a base, eu fui lá e farrei metal. Se eu perder aqui, eu vou perder a Lumantria. Eu não quero perder a Argentavis. Apesar que eu acho que o Tlacoléu não vai sair daqui. A Argentavis tem que recuperar a vida depois. Vou colocar ela aqui, ó, só para também não dizer que eu entreguei ela pro leão, né? Vamos dar uma olhadinha em quanto torpor ele vai ter, porque aí eu consigo me basear mais ou menos quantos dardos eu preciso fazer. E como eu pretendo aplicar headshot, vai ser o dobro de torpor, né? Mais ou menos isso. 5k. É. Mais ou menos aí uns 20 dardos, 22. Como vocês viram da última vez, a Argentavis também era 5k. E eu acabei utilizando mais ou menos isso daí também. Cara, a mira do bicho é insana. Olha só como ele vira. É focado. Pra fugir de um bicho desse aqui é complicado. A Tlacoléu eu já aprendi. Eu não me lembro de ter aprendido. Se não me engano, nível 52, não é? Aqui, ó, 51. A Criopode aqui, 50. A geladeira de Criopode. Eu acho que eu consigo pegar já uma Criopode com essas chaves que eu tenho aqui. A quantidade de chave que eu tô pegando tá até interessante por dia, né? No drop diário, sem ser no airdrop. Então é isso. Vamos voltar pra base aqui rapidamente, pegar um pouco de narcótico, fazer mais munição e eu já volto com vocês. Inclusive vai demorar um pouquinho porque eu tenho que fazer mais pólvora. Inclusive na base está sem sílex já, por incrível que pareça. Olha só, acabei de fazer aqui 22 dardos. E para fazer a cela é apenas metal, fibra e couro. Bem básico de fazer. Eu tenho aqui 22 dardos feitos. Tem um pouco de narcótico. Como eu disse, na base tem pouquíssimo narcótico. E o que eu tenho é esse daqui. Então eu tenho que pegar um pouco mais. E aqui, ó, nós temos alguns dardos também. Apenas para garantir que a domesticação vai ser concluída com sucesso. O rifle está aqui. Olha só. Inclusive está esperando reparo. Está na metade já aqui. Tem que reparar ele. Não é caro. Eu queria pegar um rifle ascendente, mas não tá dando muito certo não, né? As carnes que tem aqui, eu acho que já até estragou um pouco mais. É, tem um pouco menos que 30, tinha 33, se eu não me engano, há um tempo atrás. Vou pegar um pouco de sal para me conseguir locomover aqui a carne sem perder muito tempo de decomposição, né? 29, acho que dá. E pronto. Vamos lá. A Argentavis já recuperou o HP que ela precisava, então acho que ela não vai morrer mais e o Tlacoléu não vai sair de lá. Eu estou bem curioso para me ver quantos por cento vai subir a domesticação. O Tlacoléu ama carne cozida e, como eu disse, até hoje eu nunca vi ovelha aqui no Scorched, apesar de saber que tem. Então eu tenho que descobrir, na verdade, onde tem, né? E vamos lá. Vocês viram que o Tlacoléu é insano, ele não perde o foco de sua presa. A mira dele é muito boa. O foco dele é muito bom. Vamos agora começar aqui, ó. Vamos ver quantos tiros vai ser de headshot. Como assim? Olha como ele caiu. Literalmente como um felino dormindo, ó. Cruzou as mãozinhas. Caramba, que interessante. Cara, como assim o Tlacoléu não fugiu? Vocês viram isso? Ele não fugiu, ele lutou até o final. Desmaiou sem fugir. O status dele é bem básico. A vida é básica e também o peso. Eu acho que o peso de Tlacoléu é um peso mais tranquilo. Ele não é uma criatura que fica pesado rapidamente, porque o peso dele sempre é bom. Peso, estamina, o dano é bem mediano e a vida também é mediana. Eu vou marcar aqui o Tlacoléu e vamos ver quantas carnes ele vai comer para domesticar e quantos por cento vai subir aqui na primeira vez. Como eu tô perto da base, se precisar, eu mato alguma criatura, pego um pouco mais de Prime, vou lá e cozinho. Eu achei bem interessante que o Tlacoléu desmaiou, ele desmaiou aqui na pose, vocês viram, né? Cruzou aqui os bracinhos, apoiou o queixo, como literalmente um felino dormindo. Olha só como ficou interessante. Cara, a parte mais curiosa que eu achei é que o Tlacoléu não fugiu. Ele não fugiu, mesmo o Torpor estando lá no limite para desmaiar. Eu pensei que ia demorar mais para cair, mas ele realmente não fugiu. Caramba! Vamos ver quantos vai subir aqui, a porcentagem de doma. Nossa, me dei mal. 4%. Nossa. E finalmente domesticou.
Felizmente, eu não precisei farmar mais nenhuma Prime, porque as que eu tinha aqui deu para domesticar, mesmo que algumas apodreceram. Mas esse carinha aqui, né, no caso essa moça, gastou muito narcótico. Foram 150 narcóticos para domesticar essa belezinha aqui, para mantê-la dormindo. Os status, como eu disse, o peso do Tlacoléu e a estamina são sempre muito bons, a vida e o dano é bem mediano. Então o que eu vou upar provavelmente seja alguns pontinhos em vida e também alguns pontinhos em melee, obviamente, já que é uma criatura para combate e eu não posso perdê-lo. Eu gosto muito de Tlacoléu, mas eu quero testar como está funcionando aqui, tá? Vamos ver. Opa, olha o bug. Ah, o gráfico tá baixo, né? Vamos aumentar aqui o gráfico, porque eu quero mostrar pra vocês como é que ele é, a estética, no gráfico mais alto possível. Apesar que a diferença não é tanta, tá? Atualmente, a diferença de gráfico. E bom, vamos ver quais são as funções. Dá pra ver aqui que na mãozinha de ataque do Tlacoléu nós temos dois ataques diferentes, né? Um pra esquerda e um pra cima. Olha só, pra esquerda é o rugido. Tá vendo? O Tlacoléu rugindo. E pra cima era pra ser o pulo, mas o botão de cima não funciona. Que interessante, o botão não funciona. O botão de pulo tá bugado, ó. O botão de pulo tá bugado. O botão de pulo tá bugado, não funciona o botão de pulo, tem que sair e entrar no jogo. Ah, olha só. Vocês estão vendo que o botão ali pra cima, na mãozinha de ataque, está cinza, né? Porém, eu arrastando pra cima do lado esquerdo, eu consigo fazer esse ataque. Eu sinceramente achei que não funcionaria mais as funções na tela do lado esquerdo, mas pelo visto funciona. Olha só, estou arrastando aqui do lado esquerdo da tela e ele está fazendo um ataque, que é o pulo, para colar na parede. Que no caso seria aquele ataque que está cinza ali, ó, na mãozinha. Vocês estão vendo? O Tlacoléu tá bugado, eu vou ter que sair e entrar porque o botão de pulo não está funcionando e pelo visto ele não cola na parede se você não pular. Ele tá apenas fazendo a animação de colar na parede, então pera aí. Se passou um tempinho aqui, eu não tava gravando, percebi agora, e vamos testar ele aqui, ó. O dano do Tlacoléu. O Tlacoléu causa muito sangramento e dano em área, simplesmente uma besta para caçar. Isso que é muito bom, mesmo que você não consiga matar a criatura, o dano que o sangramento causa ajuda muito para você fugir, ou até mesmo para deixar a criatura morrendo. A criatura pode sair fugindo aí e o sangramento matá-la lá na frente. Inclusive eu upei alguns dias porque eu estava jogando aqui sem gravar, esqueci de gravar na verdade. Opa! A briga aqui já era, tá? Pode ficar com ele aí. Não tô afim de brigar não, porque uma pedrada do golem não é brincadeira. Não mata o Tlacoléu, mas vai danificar muito a vida. O pulo, como vocês podem ver... Nossa, Troodon! Nunca tinha visto Troodon aqui no deserto. O pulo, como vocês podem ver, voltou a funcionar. E aquela opção na mãozinha ali, ó, que é a opção cinza, pelo visto ela não funciona ali. Mas caso você arraste a tela do lado esquerdo, ela funciona. Eu achei que essa função de multitap na tela não funcionaria. Eu vou upar, como eu disse pra vocês, vida e dano. Vou colocar uns 4k de vida e upar aqui o máximo de dano possível. Tlacoléu é uma criatura para combate, então o que eu preciso mesmo é um pouco de vida e dano. O peso é interessante, a estamina é sempre boa e o que eu vou upar realmente é vida. Olha, eu quero testar aqui, ó, subir nessa montanha com o Tlacoléu para vocês verem. O problema é que eu não sei descer. Eu vou testar isso aqui ao vivo, porque eu não tenho testado ainda. Saltou e colou. Ah, na verdade... Caramba, que interessante, olha só, ele vira, quando você vira pra cima, ele olha pra cima e pra baixo, pra baixo. Vocês estão vendo que agora a setinha ficou azul ali, né, na mão? Provavelmente aquela setinha azul é pra descolar na parede, tá? Provavelmente aquela setinha é pra descolar na parede. Olha, tem até Titanoboa aqui em cima, tá vendo que tem explodidinhos aqui em cima? Isso é um pouco perigoso pra você parar pra recuperar a estamina de criaturas aéreas. Agora a questão é como é que desce. Isso prova que algumas criaturas continuam tendo ataques diferentes no multitap esquerdo. Como vocês podem ver, eu posso arrastar o multitap esquerdo, aqui na esquerda, e ele vai colar na parede. Já a mãozinha ali, pelo visto, é para descolar na parede. A setinha para cima ali deve ser para descolar. Agora a questão é, como é que eu vou descer? Porque eu não testei, como eu disse para vocês ainda. Como é que eu vou descer? Ainda bem que não morre. O Tlacoléu, ele tem dano de queda reduzido. Pra descer assim funciona, mas do jeito que eu queria descer não foi, né? Agora eu fiquei curioso, como é que o Tlacoléu vai descer? Será que para descer da pedra ele não consegue descer de cabeça para baixo? Ou será que eu não estou acertando fazer?
Curioso, hein? Bem curioso. Isso é até bom que eu descobri pra que funciona esse botão aí, né? Que é pra descolar da parede. O Tlacoléu, como vocês viram, ele tem um pulo muito longo e alto. E ele não toma dano quando ele faz isso. É porque ele tem redução de dano de queda. O dano de queda, o pulo dele é anulado. Mas, se o local for muito alto, ele tem a redução do dano de queda, pelo visto. Eu caí num local muito alto ali, muito alto, e tomei pouquíssimo dano, como vocês viram. Então o dano que ele toma aí é bem pouco. Cara, o sangramento de Tlacoléu é absurdo. Tlacoléu, Alossauro, Gigas são criaturas que causam um dano muito alto e o sangramento só agrava a situação. Pro inimigo, né? Claro. Aqui não tem nenhum Tlacoléu pra vocês verem. Como vocês viram, a Argentavis lá, que estava tomando dano de sangramento de Tlacoléu, são 5 segundos de sangramento, mas cada vez que o Tlacoléu morde, o sangramento é renovado. Vocês viram lá pela Argentavis como é que funciona. Daidon tem muita vida e tá morrendo fácil. O sangramento realmente é muito bom. Eu acho que consigo upar aqui nele até uns 500 com tranquilidade, uns 500 pontos de melee. 500 pontos não, 500% de melee, né? Vamos ver como é que é a questão estética do Tlacoléu aqui. Tlacoléu é uma criatura bem padrão, mas ela tem muito detalhe no corpo, na pelagem. Olha só a garra dele, tá vendo? O polegar lá, ó. O polegar é o maior, que é pra colar na parede. O resto do Tlacoléu é bem básico, ó. As patas traseiras, as dianteiras tem um polegar um pouco maior. A cor dele é bem bela, mas ele é uma criatura bem padrão. Ele é maior, tá? Muito maior que o tigre, maior que o lobo. Mas ele não é tão grande assim como aparenta. Como vocês podem ver aqui do lado do jogador, ele não é tão grande assim. Eu ainda quero descobrir como é que funciona para descer com o Tlacoléu de cabeça para baixo. Porque eu acho que eu não estou conseguindo fazer, ou não é possível, tá? Vocês viram que após eu colar na parede, eu consigo alterar a rota, se eu quero subir ou descer. Mas isso só funciona depois que eu já estou colado. Como é que eu vou descer de cabeça para baixo? Eu ainda não descobri isso. Olha só, se eu subir aqui, ó. Cola. Opa, não quer colar aqui? Pelo visto tem alguns locais que é bugado, tá? Pelo visto tem alguns locais que é bugado. Quando eu estou colado na parede já, eu consigo virar. Tanto para cima como para baixo, como vocês viram agora há pouco. Mas quando eu estou em algum local alto, eu não sei como é que eu desço de cabeça para baixo. Eu realmente fiquei na dúvida a respeito disso. Olha só. Aqui eu consigo subir, tranquilão. Se eu virar para baixo eu consigo descer. Mas e para mim descer, como é que eu faço? Só pulando mesmo? Será que não tem como descer de maneira mais tranquila não e segura? Tá vendo? Tomou um pouquinho de dano. É um local um pouco alto e tomou menos dano do que eu esperava. O Tlacoléu realmente deve ter redução de dano. O salto dele naturalmente já é longo, tá vendo? O salto dele naturalmente já é longo. Mas enfim, finalmente temos um Tlacoléu, uma criatura que vai ajudar bastante aí para me conseguir explorar alguns locais, tanto pela questão da locomoção como também pela questão do ataque. Uma criatura que causa sangramento, cara, é excelente. Tem um dano alto, causa sangramento, além do mais consegue se locomover saltando e escalando. Uma criatura simplesmente completa que eu vou upar um pouco mais de vida, provavelmente, e certamente muito mais melee. Então é isso, galera, o vídeo já ficou por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comente e compartilha.